Vamos falar agora das 15 atualizações do Codex. A primeira é com relação às boas práticas de higiene. Nessa versão, o Codex coloca como 3 tipos: as suficientes, as mais importantes e as não suficientes. As boas práticas que são suficientes são aquelas básicas ali de higiene. Quando é necessário uma boa prática mais importante, que é o que significa, o que se analogicamente corresponde ao PPRO, ou o PC antigo, o PPRO lá 10.20.2000, ou o PC do Codex, é o que agora se chama boas práticas de higiene, BPHs, mais importantes, ou que requer atenção. Em inglês, está escrito requer atenção, mas você pode traduzir aí por mais importante, requer atenção. E aquelas que não são suficientes como boas práticas. Então, precisa ter uma medida de controle mais rigorosa, que se chama UPCC, lá no plano APPCC. Então, aqui nessa figura, vocês estão vendo o que no Codex, a classificação de cada medida de controle, como BPH suficiente, mais importante ou não suficiente, correspondendo aqui ao PPR, PPRO e PCC na ISO 22000, cada uma delas, e essa correspondência eu estou fazendo aqui com o FISMA também, que são as GMPs, né, Good Manufacturing Practices, que corresponde a uma parte dos PPRs, ou uma parte aqui das BPH suficientes. A outra parte grande são os PCs, os controles preventivos, que englobam todos os PCCs, todos os PPROs, e uma parte também dos PPRs, porque a abordagem é diferente aí no HARPS em relação ao APPCC. Muito bem. Então, a segunda mudança que teve foi com relação à cultura de segurança de alimentos. Foi incluído esse termo e esse requisito no Codex. Então, está escrito lá que é fundamental para o bom funcionamento de qualquer sistema o estabelecimento e a manutenção de uma cultura positiva de segurança de alimentos. Reconhecer a importância do comportamento humano no fortalecimento de alimentos seguros e adequados. Então, essa questão da cultura não está só no GFSI, não está só nas normas de certificação, também está na recomendação principal do mundo, que é no Codex. Então, aquele documento que veio lá do GFSI em 2018, sobre cultura de segurança de alimentos, ele é apoiado também pelo Codex. Terceira grande mudança são as validações das medidas de controle, né? Isso sempre existiu, só que agora ficou claro que essas medidas de controle, além de elas serem validadas, elas serem cientificamente validadas. Então, por exemplo, se você tinha um APPCC lá, e você fez um relatório de validação, e do seu texto ficou muito vago, ficou assim, não tem um embasamento científico, agora o auditor, tanto de auditoria interna quanto externa, pode dar uma não conformidade na validação, porque não tem um embasamento científico, o seu relatório de validação, e o próprio Codex tem normas lá sobre validação. Então, vocês estão vendo que, apesar de ser um documento do Codex, pode afetar fortemente aí as certificações das empresas, né, e os estudos da PPCCs, porque agora tem mais respaldo, aonde o auditor embasar as não conformidades dele. O controle das BPHs. Então, a aplicação de medidas de controle deve estar sujeita ao monitoramento, ações corretivas, verificação e documentação para todas as boas práticas de higiene, né? Inclusive aquelas que são mais básicas, que são chamadas lá de suficientes, que são correspondentes aos PPRs. Então, tem que ter monitoramento, tem que ter ação corretiva, tem que ter verificação e documentação para todas elas. A quinta atualização foi com relação a que os sistemas de higiene dos alimentos devem ser revisados, para determinar se são necessárias modificações. Isso deve ser feito periodicamente e sempre que houver uma mudança. Então, precisa ter, se houver uma mudança, você revisa tudo, mas se não houver mudança, você defina uma periodicidade que você vai revisar o seu estudo APPCC e as BPHs. Comunicação. O requisito de comunicação ficou bem mais claro agora nessa versão do Codex, de 2020. A comunicação adequada sobre o processo alimentar deve ser mantida entre todas as partes relevantes, seja o seu cliente, seja o seu fornecedor, sejam órgãos do governo, associações de classe, comunidade, colaboradores, alta direção, acionistas.
para que a comunicação seja completa e eficaz. A 7ª mudança foi com relação à flexibilidade. Então, o Codex achou por bem flexibilizar a árvore decisória. Não tem obrigatoriedade mais de vocês seguirem uma árvore decisória específica. Ficou bem claro no texto que as empresas podem utilizar qualquer árvore decisória que ela achar consistente, desde que seja consistente, que atenda aos princípios básicos aí do Codex. Está escrito lá no item 2.2, lá desse documento, né, de práticas de higiene, que a flexibilidade para pequenas e ou empresas menos desenvolvidas, para incentivá-las no uso de seus modelos de planos. Então, aquelas árvores decisórias mais complexas não são necessárias que sejam utilizadas em empresas pequenas, em processos mais simples. Podem ter árvores decisórias mais simples. Mas ela manda lá em março um modelo de árvore decisória bem simples também, que pode ser usado se quiser. A questão que eu dei exemplo agora há pouco, de perigos mais específicos. Então, se você, no seu estudo para PPCC, fala assim, aqui tem perigo de fragmentos físicos que vêm na matéria, na fruta do campo, mas você tem que falar qual fragmento que é. É um vidro? É madeira? Sementes duras? Qual fragmento você está falando? Então, a fonte e a razão da presença deve ser descrita. Por exemplo, metal de lâminas quebradas na etapa de corte. Fica bem específico. Meu perigo é o metal da lâmina de corte, da etapa de corte. Então, aí fica fácil de você estudar a fonte do perigo e tratar com ações corretivas essa causa, essa fonte. Então, há alguns exemplos lá. A 9ª atualização fala sobre o limite crítico que pode ser observável. Vocês sabem lá que, por exemplo, para a ISO 22000, versão 2018, se você tem um PCC, o limite crítico de PCC tem que ser mensurável, não pode ser observável. Observável pode ser só para o PPRO. Mensurável é aquilo que você mede com equipamento calibrado e tudo. E observável é aquilo só que você observa, ou degusta, ou analisa visualmente, né? Tipo assim, existe rasgo na peneira, observação visual. Agora, se tornar isso mensurável, o rasgo tem que ser no mar, não pode ter nenhuma abertura com mais de 2 milímetros na peneira, nenhuma dimensão. Então, isso é mensurável. O Codex fala que pode, mesmo para os PCCs, pode ser observável. A 10ª atualização foi com relação a registros mais completos. Os registros devem ser assinados ou rubricados pela pessoa que realiza o monitoramento e também devem informar o resultado e o tempo de atividade. Então, tem que ser assinado, pode ser assinado eletronicamente também. Tem que informar o resultado, não basta só falar o registro lá, ok. Qual foi o resultado? Quanto deu de concentração de cloro? Tantos ppm de cloro? Né? Quanto deu de bactéria? Qual foi a data que isso foi analisado? Então, registros mais completos. Está aí situações em que agora o auditor pode dar na conformidade, né? Essas questões que antes ficava meio vago, as pessoas achavam que era uma querência aí do auditor, né? Agora tem aqui o requisito no Codex. Ações corretivas mais completas. Aquilo que já vinha lá na ISO 9001, que já vinha na ISO 22000, agora no Codex também. Ao estabelecer ações corretivas, você tem que registrar os produtos que foram impactados, qual que é a disposição, né, ou a correção que você fez, análise de causa raiz, ações para evitar a reocorrência, né, no caso, ação corretiva, ou expandir a quantidade de produto impactado por um desvio, a revisão periódica dos desvios, dos registros da ação corretiva, deve ser realizada para identificar tendências, né, para ver se você está aparecendo cada vez mais problema de mosca, identificando uma tendência de subida ou de descida, e a eficácia das ações corretivas. A 12ª questão que atualizou, questão de validação do plano PPCC. Então, é necessário, antes do plano PPCC ser implementado, e após a realização das verificações da implementação inicial, devem ser obtidas evidências em operação para demonstrar que o controle pode ser alcançado de forma consistente em condições de produção. E aí eu coloco um parênteses.
pensar em situações extremas que ocorrem. Então, o plano PPCC ele tem que conseguir ser eficaz, tem que ser validado, mesmo em condições extremas que ocorrem na produção. No final de produção, início de produção, no final de semana, vai iniciar segunda-feira. Todas essas situações precisam ser analisadas para validar se o plano PPCC dá conta mesmo de controlar os perigos. A 13ª atualização foi com relação à documentação. Então, devem ser desenvolvidas instruções de trabalho e procedimentos que definam as tarefas do pessoal operacional. Aquelas instruções de como opera o equipamento, de como liga, de como desliga, de como regula, coisa assim. E os registros podem ser mantidos eletronicamente, né? Então, não é obrigatório manter registros em meio físico, pode ser eletrônico. Programas de treinamento. A norma fala que programas de treinamento devem ser projetados para abordar os conceitos em um nível adequado ao nível de conhecimento e habilidade do pessoal. Então, o treinamento tem que ser numa linguagem mais direta, tem que ser com exemplos claros da pessoa que está recebendo o treinamento, né? Tem se percebido que nem sempre os treinamentos são eficazes. Você dá o treinamento, todo mundo participa, assim, de presença, mas não assimilou, né? Então, precisa ser repensado essa forma de dar treinamento, envolver as pessoas na experiência, no conhecimento adequado. O pessoal que faz monitoramento deve ser instruído sobre as medidas apropriadas a serem tomadas quando o monitoramento indicar a necessidade de agir. Então, o pessoal que faz o monitoramento lá de plano PPCC, por exemplo, de um PCC, tem que saber as medidas apropriadas a serem tomadas quando tiver um desvio. E o retreinamento pode ser necessário como parte das ações corretivas de desvios. E a última alteração foi no caso da árvore decisória, né? Essa árvore decisória que vocês estão vendo aí, ela está no documento do relatório do Codex de 9 de março de 2022. Então, esse relatório, ele deixa claro que, quando for publicada a versão final, esta árvore será apenas um exemplo que as empresas estão... Um exemplo. E as empresas estão livres para conceber suas próprias árvores decisórias. Então, isso aqui é um exemplo, não é obrigatório ser seguido. Mas é uma sugestão que foi decidida e aceita na reunião de 9 de março de 2022 do Codex, dos representantes aí do Codex a nível mundial. Foi uma discussão longa, né, mas finalmente eles chegaram aí em uma árvore que eles entendem que atende aí ao que o Codex espera. Muito bem. E essa aqui, eu já vou mostrar lá o documento, é a árvore decisória da FSSC 22000, só para poder trazer esse exemplo que não é do Codex, mas é uma outra árvore decisória da FSSC 22000, que ela publicou em dezembro de 2019. Né, essa com 5 questões aqui, está bastante profunda, bastante complexa. E depois, em 7 de dezembro de 2021, o próprio FSC, ela decidiu retirar essa árvore, dizendo que ela não é universalmente aplicável. Ou seja, não é mais obrigatório seguir essa árvore. Na verdade, nunca foi. Mas, para não dar confusão, eles decidiram retirar essa árvore. Mas quem tem essa árvore pode continuar usando, que ela é muito completa, muito abrangente e atende todos os requisitos lá da ISO 22000-2018. É opcional. Aqui está a árvore aqui, novamente, né, essa árvore decisória com letras maiores, que às vezes a gente dá um vídeo, um treinamento, o pessoal, mas está muito pequenininho aquela palavrinha lá, então coloquei também nesse slide maior para vocês conseguirem enxergar. Antes de eu passar para o próximo ponto aqui, eu vou mostrar só o documento. Então, aqui, esse documento aqui é o documento dos princípios gerais de higiene dos alimentos, aquele que foi em 2020, esse que tem essas 15 coisas novas. E esse outro documento aqui também, documento Codex, que é o relatório dessa reunião que terminou, teve várias sessões, terminou em 9 de março de 2022, e que, no final desse documento aqui, do Codex, tem aqui a árvore decisória, esse exemplo de árvore decisória, da onde a gente extraiu esse conteúdo para esse vídeo. Ok, pessoal?